Para você que está aí do outro lado, mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou o Celso Santos e hoje falaremos sobre um tema muito interessante que é aceitação ou negação. Mas antes de iniciarmos o tema, eu convido você a elevarmos os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo também a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, aproveitando o instante, o momento, para agradecer aos nossos mentores, guias, protetores, aos nossos amigos espirituais que com certeza torcem para que cada um de nós se conscientize e saia desta experiência física muito melhor do que quando aqui chegou. Bacana? Então, prece. E agora nós vamos para o nosso momento de reflexão, lembrando que o tema é aceitação ou negação. Existe um provérbio popular que diz: não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Será que nós, espíritos imortais milenares, já temos esta consciência que temos condições de fazer, de realizar aquilo que almejamos, desejamos hoje, agora? Mas quantos de nós, por quantas vezes adia, inutiliza esta condição para colocar em um futuro incerto? Consciência passiva, consciência ativa. Consciência passiva, quem espera sempre alcança. Consciência ativa, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E você que está aí do outro lado, buscando ter qual tipo de consciência, passiva ou ativa? A espiritualidade superior nos adverte que todos nós estamos naquele momento crucial da separação do joio e do trigo, onde muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E com esta linha de pensamento, de raciocínio, quais são as nossas escolhas? Quantas vezes escolhemos o que é melhor, mas infelizmente investimos naquilo que é pior? Aceitação, negação. Aceitamos que podemos ficar esperando, negamos muitas vezes que podemos levantar, caminhar, produzir, realizar. Vou dar um exemplo. Quantas vezes, pela consciência passiva, ouvimos ou expressamos frases como: tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, tudo ao seu tempo. Consciência ativa, faça acontecer, vá à luta, movimente, crie situações e energias para construir aquilo que você almeja, deseja, aquilo que você quer alcançar. Muitas vezes nós aceitamos aquilo que nos faz mal e negamos aquilo que nos faz bem. Basta pensarmos, no meu dia a dia, eu ainda cultuo energias negativas? Eu ainda dou ouvidos para comentários negativos? Eu ainda me associo a alguma enfermidade espiritual? Pois é. Quantas vezes somos nós que ainda damos ouvidos para as críticas, para as influências negativas? Quantas vezes não queremos ouvir as boas notícias e as influências positivas? E com isso, ainda responsabilizamos o obsessor. Muitas vezes colocamos a responsabilidade deste ato no outro, quando a responsabilidade é nossa. Se eu estou ouvindo uma emissora de rádio da qual eu não quero ouvir, basta mudar a sintonia. Se eu estou assistindo um programa de TV e não quero mais assisti-lo, mudar o canal. São opções que estão ao nosso alcance. Mas quantas vezes reclamamos e não fazemos o movimento que é justamente mudar o canal ou procurar uma outra sintonia?
E tudo isso lembrando que a aceitação e negação está ao nosso dispor. Aceitar e negar é opção para todos. Cada um de nós tem essa opção em dizer sim para aquilo que faz bem e dizer não para aquilo que nos faz mal. Cada um de nós escreve a sua própria história. É em cada dia que nós vamos aprendendo cada vez mais com as experiências do passado a não repetir os equívocos do pretérito. E no presente, em dias atuais, é que nós vamos formatando, reorganizando, administrando aquilo que nós precisamos fazer de bom e de bem, não só para o nosso presente, mas principalmente para o futuro. Porque lembrando aquela linha de pensamento que diz é no presente que plantamos o futuro, certo? Então, nós entendemos que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, mas é no presente que semeamos as sementes dos frutos que queremos colher em um futuro não muito distante. Então, se eu quero colher um bom fruto, é minha responsabilidade plantar, semear uma boa semente. E esta boa semente está associada aos sentimentos, aos pensamentos, às palavras, às atitudes, que muitas vezes não vigiamos e que ainda expressamos frases como: ah, quando eu vi, eu já tinha falado. Consciência passiva. Nós precisamos ter a consciência ativa, aquela sugerida por Jesus. Vigiai e orai, ou seja, esteja atento ao que você pensa, ao que você sente, ao que você fala e ao que você faz. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos. E como responsáveis por tudo aquilo que criamos, estamos também sendo responsáveis pelas consequências das nossas criações, sejam elas positivas ou negativas. Se eu crio uma situação positiva, é ação. Terei como reação situação positiva. Mas se na minha criação ainda for fundada no aspecto negativo, infelizmente a reação será negativa. É aquela velha história. Lembra-se de Einstein? Não tem como ter um resultado diferente se as nossas ações continuam iguais. Não tem como a reação ser diferente se a ação continua igual. Se não mudar, nada muda. E nós muitas vezes queremos isso. Não queremos mudar, queremos continuar com a nossa maneira de ser, mas queremos que os resultados sejam e estejam melhores. Eu quero continuar a pensar do jeito que eu vinha pensando, eu quero continuar sentindo do jeito que eu vinha sentindo, quero continuar falando do jeito que eu falava, quero continuar fazendo as coisas que eu fazia. Mas pensando em um futuro, eu quero sempre coisas melhores. São aqueles sonhos que deixam de ser sonhos e passam a ser ilusões. Porque eu colho dor, desculpa, eu semeio dor, mas eu quero colher amor. Percebeu a diferença? Enquanto nós não mudarmos o nosso foco, sairmos da infância espiritual e passarmos para a maturidade do espírito, ficaremos com a consciência passiva, pedindo e esperando. Mas precisamos alcançar a consciência ativa para trabalhar e progredir. Se você quer um bom emprego, capacite-se. Se você quer tirar boas notas nas provas, sejam da escola ou da faculdade, estude. Se você quer ir para algum lugar ou quer chegar em algum lugar, levante do sofá do comodismo e caminhe em direção à sua meta, ao seu objetivo. Isso é consciência ativa, quando o espírito entende que é responsável por tudo aquilo que quer, que almeja, que deseja e que realiza. Mas Celso, então e aquelas frases que dizem assim: tenha fé em Deus, que as coisas vão melhorar? Como é que as coisas podem melhorar se nós não melhoramos?
Isso é fato. Não tem como depositar em Deus a responsabilidade da nossa melhora se nós não nos esforçamos para melhorarmos. É aquela questão de pedir para Deus auxílio sem nos auxiliarmos, pedirmos benefícios para a espiritualidade sem nos beneficiarmos, e assim sucessivamente. Será que já entendemos que Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos para nos mostrar o caminho? E olha, nos mostrou tão bem o caminho, porque exemplificou, vivenciou tudo aquilo que nós precisamos vivenciar para alcançarmos o ser integral dentro de cada um de nós. E mesmo assim, mesmo tendo Jesus há mais de 2000 anos exemplificado e ensinado tudo o que precisamos fazer para alcançarmos um ser melhor, nós ainda ficamos depositando na conta dele aquilo que nós deveríamos fazer. Quantas vezes nós pedimos para que Jesus nos dê a luz dele, a paz dele? Mas ele disse: sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar. Vós sois deuses co-criadores do universo. Ou seja, somos capazes de buscar a autoiluminação, de criar e manter a paz em nossas próprias consciências, por meio de sentimentos renovados, de pensamentos renovados, de sentimentos sublimados. E muitas vezes nós deixamos de produzir esperando a produção do outro. Quantos de nós já ouvimos frases como: ah, Deus, vê se coloca juízo na cabeça daquele menino, daquela menina? A pergunta é: Deus vai colocar juízo na cabeça do menino ou da menina? Onde estaria o mérito deste menino ou desta menina em ter adquirido o juízo? É responsabilidade de cada um de nós. Sim, espíritos criados simples e ignorantes, que por meio da pluralidade das existências, nós vamos amadurecendo, entendendo, compreendendo os mecanismos da evolução. Deus nos ama tanto que nos dá inúmeras oportunidades de conscientização. Sim, e eu vou explicar melhor. Deus, por meio da reencarnação, possibilita que o espírito retorne com um livro em branco, acompanhado da caneta da responsabilidade, para que ele aprenda com os equívocos do passado, corrija as situações equivocadas do pretérito e no presente escreva uma nova história que possibilite melhoras no seu futuro, não muito distante. E isso quer dizer que Deus nos ama. Mas nós, será que nos contentamos apenas com a reencarnação e a potencialidade que cada um de nós traz em cada reencarnação? Quantas vezes nós esquecemos que ninguém reencarnou fadado ao sofrimento? Todos nós reencarnamos certos de alcançarmos o sucesso reencarnatório. Existe uma expressão popular que diz: Deus não deposita em ombros frágeis um peso do qual o seu filho não tenha condições de carregar. Então, por que que muitos de nós ainda exclamam frases como: por que isso está acontecendo na minha vida? Se está acontecendo alguma coisa em nossas vidas, acontece para que aprendamos com as situações, a superá-las e aprendermos com elas. E volto a dizer, cada um de nós traz consigo ferramentas necessárias para conseguirmos trabalhar neste novo resultado. É isso. Queremos ou não queremos, aceitamos ou negamos estas ferramentas que estão disponibilizadas para cada um de nós dentro do processo do cumprimento de nossas tarefas. Cada um de nós reencarnou com tarefas definidas. Todos nós sabemos o que precisamos fazer para sairmos daqui melhores. E quem precisa realizar para sair daqui melhor? Nós mesmos. Então, por que que a gente deposita esta responsabilidade, esta incumbência, este trabalho
neste ou naquele, esperando que as coisas aconteçam. Consciência passiva, esperar acontecer. Consciência ativa, fazer acontecer. Entendeu? Fazer com que aquilo aconteça. E nós muitas vezes não fazemos o que precisamos, mas fazemos o que queremos. E nem sempre o que queremos agrega ao que precisamos. Então, por que a gente se esforça tanto para aquilo que não agrega? E não nos esforçamos tanto para aquilo que precisamos. Sabe aquela situação onde muitos são convidados, convocados numa casa espírita a estudarem um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus? Sobre a questão espiritual, quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Quantas pessoas, quando convidadas, levantam a mão? Quantas pessoas, quando convidadas a irem a uma festa, não aceitam o convite de bate-pronto? Isso quer dizer que não devemos ir a festas? Claro que não. Precisamos nos divertir. Afinal de contas, o lazer faz parte de nossas vidas. Mas precisamos tomar cuidado para não transformarmos as nossas vidas em um eterno lazer, onde nós substituímos aquilo que nós precisamos reter, assimilar e vivenciar por momentos passageiros, ilusórios. Claro que cada um de nós precisa ter olhos e ouvidos para enxergar o que é melhor para se ver e ouvir. Mas quantas vezes aproveitamos o discernimento para avaliarmos um e outro? Para avaliarmos o que é bom e o que é ruim, precisamos do conhecimento. Concorda? Olha só, todos nós temos o conhecimento ao alcance. Já nos disse Emmanuel, o conhecimento paira em todo o universo, mas cabe a cada um de nós alcançá-lo, vivenciá-lo. É isso? E quantos de nós, em vez de buscar o conhecimento, de estudar, de assimilar, de praticar, pede sabedoria para Deus? Olha só como é fácil. Consciência passiva, sentar, fechar os olhos, pedir sabedoria para Deus. Consciência ativa, abrir os olhos, perceber que depende única e exclusivamente de cada um de nós em buscar o conhecimento, o entendimento, estudando, assimilando, vivenciando. E para isso, precisamos fazer o quê? Ter a vontade somada à ação. Porque não basta só termos a vontade. Ah, eu gostaria tanto de fazer isso. Ah, eu queria tanto iniciar um estudo. Ah, eu gostaria tanto disso ou daquilo. Se ficarmos só no eu gostaria e ficarmos só no se, nós não agimos. E nós precisamos agir. Lembra que eu falei? A fé sem ação é morta. E nós precisamos da atitude. Se você deseja estudar, dê o primeiro passo e acredite, o segundo passo não será o último. Muitas vezes a gente ainda exclama frases como: ah, mas demora muito, 3 anos de estudo. Ah, mas eu gostaria tanto de estudar, mas o livro, não tem um livro mais fininho. Ah, mas a palestra, nossa, muito tempo. Colocamos dificuldades para a aquisição do conhecimento, mas não colocamos dificuldades para sentar e pedir sabedoria para Deus. Cadê o nosso esforço? Cadê o nosso trabalho? Cadê o nosso empenho em ser melhor, em estar melhor? Evolução é individual, é intransferível e cada um trabalha pela sua. Evolução é individual, é intransferível e cada um trabalha pela sua. Ah, Celso, então quer dizer que eu não posso pedir força para Deus? Será que você nunca parou para pensar que Deus já lhe deu a força que você precisa? Quando nós acreditamos que precisamos pedir força para Deus para que Ele nos dê, estamos trabalhando com a consciência passiva.
Mas quando nós já entendemos que Deus já nos deu tudo aquilo do que precisamos, é a consciência ativa. Deus nos ama tanto, tanto, que já deixou tudo pronto para que cada um de nós, com um esforço próprio, alcance aquilo que tanto deseja. A força que você pede já existe em você. Basta você acioná-la. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu tirei forças não sei de onde? De você, porque já estava em você. O movimento foi acreditar e fazer, tomar a atitude. Consciência passiva. Quando nós falamos assim: ah, minha vida está indo por ladeira abaixo, mas se está desse jeito, vai ver a da vontade de Deus. Consciência ativa. A minha vida não está tão bem, mas eu posso fazer com que ela fique melhor. Como? Identificando os passos que eu preciso dar para modificar aquele resultado. Depende de você? Ah, Celso, mas nem sempre depende da gente. Pense comigo, tudo começa no mental. Você já ouviu aquela expressão do pensamento positivo? Tudo começa com você tendo o pensamento positivo. Se você for a pessoa que denigre a sua força interior, como é que você conseguirá superar os obstáculos? Se você não acredita na sua potencialidade, como você vencerá as dificuldades? Se você não acredita ser inteligente o bastante para encontrar uma porta de saída, como é que você deixará os problemas para trás? Entende? Precisamos trabalhar conosco, mental, emocional. Recorda-se daquela frase de Emmanuel: precisamos alçar voos nos céus de nós mesmos, batendo as duas asas, uma da emoção e a outra da razão simultaneamente. É isso, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado acompanhando esta live. Nós, antes de mais nada, precisamos acreditar em nós, porque nós ainda presenciamos fatos de pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam nelas. E aí, nada acontece, porque Deus auxilia o homem pelo próprio homem. É um movimento que cada um de nós cria que faz toda a diferença. Já pensou se eu fico sentadinho aqui no banquinho do comodismo, pedindo felicidade para Deus, pedindo paz para Deus, pedindo saúde para Deus e não fazer absolutamente nada para ser feliz, para ser uma pessoa pacífica, para ser uma pessoa saudável? Crie o movimento. Estabeleça esta conexão com o mais alto. Eu vou repetir. Deus nos ama, Jesus nos ama, os nossos mentores nos amam, os nossos guias, protetores, amigos espirituais nos amam, mas ninguém pode viver a vida do outro. Ninguém pode viver a vida do outro. Eu não posso viver a sua vida por você, assim como você não pode viver a minha vida por mim. Eu não posso, não consigo fazer com que você chegue ao seu objetivo traçando os passos que são seus. Você precisa caminhar. Você precisa passar por esses obstáculos para chegar ao seu objetivo. Objetivo este comum, que é a perfeição do espírito, a perfeição moral. E só chegaremos a esta perfeição moral depois de corrigirmos todos os erros do trajeto. Eu preciso corrigir os meus equívocos, você precisa corrigir os seus. E assim nós vamos nos melhorando a cada existência, aprimorando aquilo que precisa ser aprimorado, melhorando aquilo que precisa ser melhorado, transformado, transformando aquilo que precisa ser transformado. Entendeu? Cada um de nós tem essa condição? Sim. Eu vou pedir para Sandra
pegar o livro dos Espíritos, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês a pergunta 909, e eu quero ler na íntegra para que a gente se conscientize melhor do que o Espírito de verdade nos passou em relação ao esforço, à determinação de cada um de nós. Estamos muitas vezes tão ligados à consciência passiva, associada a filosofias do passado, que a gente nem se deu conta de que o tempo passou e que nós estamos em um novo momento. Olha só, o mundo mudou e nós precisamos acompanhar esta mudança e entendermos que a consciência ativa é aquela que possibilita a melhora do espírito. Se continuarmos caminhando pela consciência passiva, chegaremos bem lentamente ao nosso objetivo. Mas se colocarmos na prática a consciência ativa, chegaremos mais rápidos, porque cada um de nós é responsável pela velocidade e pela intensidade que faz com que chegue ao seu objetivo, à sua evolução. Eu vou ler aqui então a pergunta 909 para quem quiser acompanhar. 909 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que diz o seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E aí a gente faz o seguinte: muitas vezes a gente ouve essa pergunta com a resposta, entra e sai porque não é conivente àquilo que queremos para as nossas vidas. Só que muitas vezes, como esta, nós perdemos a grande oportunidade do esclarecimento, de entendermos que somos espíritos mantenedores das boas energias que recebemos constantemente. A espiritualidade superior alimenta o nosso combustível para que a gente mantenha-se firme e forte nas lidas da existência física. Como? Sempre nos passando palavras de apoio, de bom ânimo. Vá, você consegue, você pode. E nós muitas vezes não queremos ouvir o vá, você pode, você consegue. Nós queremos que a espiritualidade resolva os problemas dos quais estamos passando. Nossa, eu tô com uma dor e eu vou passar lá no centro tomar um passe para ver se essa dor vai embora. Ah, eu tô me sentindo tão mal, tô com uma nhaca. Vou lá no centro para ver se a espiritualidade leva embora. Percebe que tudo aquilo nós depositamos a responsabilidade no outro, sendo que essa nhaca, essa dor, é somente uma reação. E nós precisamos entender qual foi a ação que fez com que isso aparecesse no físico ou no espiritual. Muitas vezes nós tomamos apenas um analgésico quando o problema é a dor de cabeça. Mas será que nós deveríamos tomar o analgésico para passar a dor de cabeça ou deveríamos fazer um exame para sabermos qual é a razão desta dor de cabeça? Sabe aquele exame que nós precisamos investigar o que está acontecendo conosco? Muitas vezes nós não investigamos as dores morais, mas queremos apaziguar o resultado dessas dores morais. Como? Ah, eu vou no centro espírita, quero um centro forte, quero um passe forte, vou buscar água fluidificada, vou procurar isso, vou procurar aquilo fora de nós. E nós deveríamos buscar esta força que vai resolver a problemática dentro de nós. Aceitação, negação. Por que que é mais fácil aceitar aquilo que é fácil e negar aquilo que é difícil? Porta estreita, porta larga. Jesus nos disse que precisamos passar pela porta estreita.
Aceitamos isso verbalmente? Sim. Fazemos? Nem sempre. E aí trazemos a negação. Porque se colocarmos na prática todos os ensinos de Jesus, chegaremos o quanto antes ao ser que queremos nos transformar. Sim, é aquele processo do átomo ao arcanjo, do leigo ao gênio. Somos nós que vamos moldando, porque todos nós temos a essência do amor. Viemos de Deus, somos filhos de Deus e voltaremos a Deus de uma forma sublime em sentimentos. Mas só conseguiremos adquirir esta forma sublime em sentimentos conquistando. Entende? Conquistar e não ficar esperando que caia do céu. Não espere as coisas acontecerem. Faça com que as coisas aconteçam. Esta é a grande sacada. Vamos aqui vendo quem está acompanhando a nossa live de hoje. A Miriam Capinã, boa noite, família Amor e Luz. Boa noite, Miriam. Muito obrigado aí pela sua presença. A Maria Aparecida de Queiroz, também desejando uma boa noite. Boa noite para você, Maria. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. A Floricélia Maria Santos Cerqueira, desejando uma boa noite. Boa noite para você, Floricélia. O Edmar Hirokawa, boa noite para você, Edmar. Muito obrigado por você estar aí conosco. A Nilza Santos, boa noite, família Amor e Luz. Boa noite para você, Nilza. Camille Freitas também desejando uma boa noite. A Cleusa Godoy, boa noite, Cleusa. Adriele Freitas, a Rosália Rodrigues, a Elânia Santos Pimentel, desejando boa noite para vocês, meninas. A Miriam Capinã, só reforçando que ela está assistindo, bacana, muito obrigado aí pela sua participação. A Fátima Machado desejando uma boa noite. A Adriele Freitas, ela marcou aqui a Ana Lilian Cavalcante. A Vanessa Patrício, Simone Dias, grande amiga Simone Dias. A Rosângela Oliveira também desejando boa noite. Boa noite para vocês, meninas. A Lia Alcântara, Vânia Almeida dos Reis, desejando boa noite para vocês. A Miriam Capinã colocando aqui uns coraçõezinhos, bacana, Miriam, muito obrigado. Glória Muniz, desejando boa noite a todos, boa noite, Glória. O Sinomar, eu não sei se é a Sinomar ou o Sinomar, não consigo ver direito pela foto, o óculos é o Sinomar, a produção ajudando aqui. Sinomar, muito obrigado pela sua participação, viu? Boa noite para você. Regina Guiar, desejando boa noite. A Elânia Santos, sabe as palavras, amo suas palestras. Muito obrigado, Elânia. Muito obrigado mesmo, gratidão. Fátima Machado, mensagem clara e direta. Muito bom, muito obrigado, Fátima. É isso, nós precisamos do quanto antes sermos simples, claros, mas objetivos. Não dá mais para passarmos a mão na cabeça do outro e falarmos: olha, tenha fé em Deus, tudo ao seu tempo. Se a criatura não criar um movimento para que o tempo esteja a seu favor e não contra. Porque tudo a seu tempo. Eu posso ficar 24 horas sentadinho aqui e nada vai acontecer. Ou eu posso aproveitar essas mesmas 24 horas, sair daqui e criar alguma situação para que aquilo aconteça. Ah, Celso, mas será que isso não é falta de fé? Não. O que é fé? Fé é acreditar. Eu creio. E isso me faz lembrar uma frase de Padre Fábio de Mello, que diz o seguinte: eu creio, eu tenho fé na proteção divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, olha só, não basta você só acreditar, só ter fé. Você precisa ter fé, mas criar um movimento de atração para que aquilo aconteça. Criar situações. Lembra daquele exemplo que eu dei? Quer um bom emprego? Capacite-se. Quer tirar boas notas na escola ou na faculdade? Estude. Quer chegar em algum lugar? Levante do sofá do comodismo e ande. Foi isso que Jesus disse, trazendo a consciência ativa do Espírito, quando ele disse: levante e caminhe, pegue a sua cruz e me segue, a cada um segundo suas obras. Tua fé te curou. Entre tantas outras, ele nos traz
a certeza que cada um de nós tem condições de fazer, sim, o que ele fez e muito mais. Somos nós que muitas vezes nos deixamos tão pequenos e acreditamos ser incapazes de concluir tais tarefas. Se nós continuarmos com esta visão, com este raciocínio, com esta falta de determinação, os resultados já sabemos quais serão. Mas se nós mudarmos a postura, opa, espera, eu sou capaz, eu posso. E mudar não só o pensamento, colocar o otimismo à frente, colocar o positivismo à frente e criar situações, bater a porta, pegar o currículo, ir de porta em porta, entregar, procurar na internet, enviar. Este é o movimento. Porque você não vai conseguir um bom emprego esperando que o bom emprego te encontre. Entendeu? Você não vai tirar boas notas na prova pelo simples fato de você ter pedido para que Deus o ajudasse a tirar boas notas. Você precisa do conhecimento. É uma avaliação do quanto você sabe, do quanto você entende sobre aquela matéria. Beleza? Continuando aqui com a participação de vocês, a Nina Torciano Diniz, boa noite, Nina. A Maria de Fátima, boa noite, Deus abençoe, graças a Deus, gratidão, gratidão. Maria de Fátima, muito obrigado. A Miriam Capinã, gratidão sempre. A Elânia Santos Pimentel, nossa, estava conversando esta semana sobre esses assuntos com a minha avó. Pedir, pedir e não fazer nada, como ela mesmo diz, sem fazer por merecer. É isso, Elânia. Nós precisamos ser merecedores. E como é que somos merecedores? Porque Deus olha e fala: gostei dos seus olhos azuis e vou te dar aquilo que você pede? Não. Ser merecedor é aquele que trabalhou arduamente para transformar o seu sonho em realidade. É aquele que perdeu finais de semana, é aquele que perdeu viagens para ficar estudando, para chegar no momento em que precisava expor o seu conhecimento por algumas provas, passar, mas ele vai olhar para trás e vai estar contente com ele mesmo. Valeu a pena este sacrifício por ter estudado, perdido algumas horas de lazer para conseguir aquilo que agrega. A Cleusa Godoy, gratidão, Celso, eu que agradeço, Cleusa. A Mara, boa noite, Mara. Muito obrigado por você estar aí acompanhando. A Marlúcia Silva, desejando boa noite, gratidão. E o Alexandro também participando aqui conosco, deixando aqui a sua contribuição. Alexandro, boa noite. Neuza, também desejando boa noite. Por enquanto são essas as participações. E se você que está aí assistindo essa live quer fazer uma pergunta, fique à vontade, estamos trocando ideias. Estamos falando sobre aceitação e negação, consciência ativa e consciência passiva. Não cabe mais termos a consciência passiva. Não cabe mais. Não cabe mais querer acreditar que as coisas vão acontecer sem que a gente faça por onde. Nós precisamos de uma forma mais racional, compreendermos a vida como verdadeiramente é. Você tem sonho? Que legal! Então, trabalhe, organize-se, crie um planejamento, crie metas, crie dentro dessas metas um tempo entre uma e outra para que você alcance o próximo passo. Às vezes nós temos metas e a gente esquece de colocar o tempo. Então a minha meta é ser uma pessoa mais otimista. Ok, eu vou trabalhar isso, esta existência. Por que não colocar dentro desta existência algumas metas? Eu vou me dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para exercitar aquilo que eu preciso para começar o segundo passo. Chama-se organização. Dentro desta organização, nós vamos construindo o nosso edifício moral. Mas, Celso, eu não posso pedir para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê saúde, para que Deus me dê paz, para que Deus me dê isso e me dê aquilo. Se Deus nos desse tudo o que pedimos para Ele, qual mérito teríamos em alcançar a perfeição do Espírito?
Deus não precisaria ter criado o espírito simples e ignorante. Já teria criado o espírito perfeito. Porque nós fomos criados simples e ignorantes para que, por meio da pluralidade das existências, aprendamos a transformar aquilo que nos faz mal naquilo que nos faz bem. Nós vamos aprendendo que não adianta pedir amor, e sim aprender a amar. Nós vamos aprendendo que não adianta pedir paz, e sim criar e manter paz com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos renovados, com os nossos sentimentos sublimados. Não adianta você ficar esperando as coisas caírem do céu. Mas a espiritualidade não ajuda? Claro, ajuda e muito. Só que o que nós fazemos com esta ajuda? Muitas vezes ainda reclamamos, ainda expressamos frases como: nossa, eu pedi tanto para Deus, eu pedi tanto para Jesus, eu pedi tanto para o Espírito, pedi tanto para o meu mentor e nada aconteceu. Aí a pergunta é: nada aconteceu por quê? Porque eles não fizeram a parte deles ou nós não fizemos a nossa? Volto a dizer, muitas vezes nós não fazemos a nossa parte e jogamos para Deus Jesus, o Espírito amigo, fazer a parte deles e a nossa consequentemente. Não cabe mais. Hoje nós precisamos entender a vida como verdadeiramente é. Para isso precisamos do estudo, do discernimento. Precisamos abandonar a preguiça e começar a buscar aquilo que nos fortalece. O que fortalece? Pensar, repensar, mas quantas vezes nós reproduzimos frases que já ouvimos alguma vez em nossas vidas no passado? Sabe aquelas frases, pessoas que dizem assim: ah, mas a minha bisavó já falava tal coisa, sem desrespeitar a bisavó, mas são outros tempos. E nós muitas vezes não lidamos com o bom senso, com a razão. E aí a gente apenas reproduz aquilo que nós ouvimos dizer. E não adianta mais reproduzir. Hoje nós precisamos do conhecimento de causa, saber o porquê estamos falando. Hoje nós precisamos do entendimento. Sabe a fé cega e fé raciocinada? Por aí. Fé cega quando acreditávamos sem saber por que acreditávamos. Acreditávamos porque todo mundo falava que tínhamos que acreditar. Fé raciocinada, entender o porquê. Por que precisamos acreditar? Por que precisamos trazer esta fé inabalável para as nossas vidas? Por que precisamos motivarmos-nos com boas palavras, com bons pensamentos, com bons sentimentos? Por que tudo depende de nós? Por que Deus nos ama tanto e nos dá sucessivas reencarnações para que cada um aproveite da melhor maneira? Sabe aquelas pessoas que ainda pensam assim, a vida é uma só, eu tenho mais que aproveitar? Consciência passiva. Consciência ativa. Sabemos que a vida não é uma só, mas quando retornarmos à pátria espiritual, retornaremos do mesmo ponto onde saímos do mundo físico. Entendeu? O fato de desencarnarmos não santifica quem quer que seja. Levaremos as tendências, levaremos as imperfeições, assim como as virtudes, claro, sem dúvida nenhuma. Mas será que não podemos ou devemos trabalhar estas imperfeições no plano físico, para quando retornarmos ao espiritual, já não termos menos peso na mochila moral? Será que não devemos aproveitar esta experiência física, material, para avaliarmos, reavaliarmos as nossas condutas, os nossos passos, as nossas escolhas? A vida é feita de escolha, tenho certeza que você já ouviu isso. Mas muitas vezes, pela impulsividade,
nós escolhemos aquilo que nos faz mal. E aí, para não dar o braço a torcer, a gente continua naquela situação. Sabe, pessoas que diziam assim: ah, olha, quer saber, quer gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. Eu não mudo, eu sou assim, pronto e acabou. Esta pessoa já estabeleceu um limite na sua evolução. Ela é assim, não muda, quer gostar, goste do jeito que ela é. Mas nós sabemos que a evolução nada mais é do que você estar melhor hoje, quinta-feira, quarta-feira, em relação ao ontem, terça. E trabalhar para que amanhã, quinta-feira, esteja melhor do que hoje, quarta-feira. Então, olha só como é o mecanismo da evolução. Não adianta ficarmos um ano inteiro pensando, sentindo, falando e agindo da mesma maneira. Percebe? Cada dia nós temos uma oportunidade de sermos melhores. A vida nos convida constantemente. Quando nós saímos lá fora, nós temos sempre oportunidades de exercitarmos a paciência, de exercitarmos o bom senso, de exercitarmos tantos outros valores que precisamos adquirir. E quantas vezes a gente desperdiça essas oportunidades? Porque para muitos a evolução é algo grandioso. E não, são pequenas atitudes que geram grandes transformações. São aquelas atitudes que muitas vezes a gente acredita que não faz mal para ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui do cotidiano, do dia a dia. Pessoas que estacionam em vagas de idosos e, e de pessoas com deficiência física. Ah, mas isso não vai atrapalhar, estava livre. Ah, mas é rapidinho. Ah, mas eu vim e fui rapidinho. E se chegar alguém nesse momento em que o seu carro está estacionado? Ah, mas Celso, isso não tem nada a ver com evolução. Tem? Como não tem? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Trocando os papéis. Se você estivesse naquela situação, você não gostaria de encontrar pessoas que respeitassem o seu direito adquirido? Ou seja, sou um idoso, mas eu sei que tem vagas para idosos e também sei que tem pessoas que respeitam estas vagas para idosos, idosos deficientes físicos. São situações que nós temos a oportunidade de exercitar todos os dias. Chega agora a final do ano. Pronto, começa aquela correria. Se bem que nós estamos com esta pandemia, as pessoas pedem para que não tenha aglomerações, mas nós vimos como foi no Dia das Crianças, né? Outubro, 25 de março, daquele jeito. Então, olha só, vamos pensar nessa questão da aglomeração. Pandemia. Quantas vezes a gente quer acreditar que esse vírus é uma besteira? Então eu saio na rua sem máscara. Eu estou respeitando aquele outro que pode contrair o vírus e desencarnar por conta desta contaminação. Ah, Celso, mas tem que ficar me preocupando com isso, tem que ficar passando álcool em gel, tem que ficar higienizando as mãos, tem que não sei o que lá. Ah, eu vou no mercado, eu já vejo pessoas tossindo, vejo pessoas espirrando. Pequenas atitudes geram grandes transformações. Já pensou se nós utilizarmos essa situação como exemplo e passarmos o vírus para alguém, chegando no plano espiritual, termos a consciência que nós fomos o causador da desencarnação daquele espírito antes do momento dele? Pois é. Consciência ativa, consciência passiva. Precisamos tomar conta de nós mesmos, porque tomando conta de nós mesmos, assumindo as responsabilidades que nos cabem, estaremos fazendo o melhor para aqueles que estejam ao nosso lado.
Se cada um de nós utilizar a máscara, higienizar bem as mãos, chegar num estabelecimento, não tem álcool em gel, convida o gerente de forma amigável, fala, olha, está sem álcool em gel, precisamos nos proteger para que não tenhamos uma segunda onda, como está tendo na Europa, nos Estados Unidos. Então, são maneiras que nós podemos fazer, realizar no nosso dia a dia em prol de nós e do próximo. Ah, mas Celso, nós estamos falando de evolução espiritual. O que que isso tem a ver? Tudo. Porque são essas pequenas coisas que a gente não dá importância que, somadas, criam uma importância enorme. E tudo isso, aceitação e negação. Negação, eu não vou usar a máscara. Eu não quero usar a máscara. Eu já peguei mesmo. O resto, negação. A aceitação. Eu me preocupo com o próximo, não quero ser o causador da dor do próximo. Como é fácil contabilizar. Uma pessoa que muitas vezes a gente faz o bem, a gente acha que fez pouco, né? Fala assim, poxa, eu ajudei 10 pessoas, ah, mas eu fiz muito pouco. Prejudica 10 pessoas, para você ver. Que muda o peso, né? Muda totalmente o peso. Então, nós estamos aqui para fazer o melhor e não o pior. Estamos aqui para mudar situações, criar situações favoráveis a nós mesmos, para que tenhamos condições de habitar um mundo melhor, onde se tem um raciocínio melhor, onde se tem uma consciência melhor, onde se tem sentimentos melhores, pensamentos melhores, palavras melhores, atitudes melhores. O mundo de regeneração, ele é melhor em relação ao mundo de expiações e provas e o mundo primitivo, justamente por conta disso. Se não, qualquer um do mundo primitivo ou de expiações e provas poderia habitar no mundo de regeneração. E se nós queremos, desejamos tanto reencarnarmos no mundo melhor, aproveitemos esse estágio que estamos passando aqui no mundo material, que estamos fazendo aqui no mundo material, aprendendo a olhar para os lados, a perceber os sinais que nos convidam a ser melhores, que nos convidam a olhar para o outro com empatia, a olhar para o outro com a responsabilidade social, a olhar para o outro como queremos que o outro olhe para cada um de nós. Beleza? Vamos ver se tem aqui mais participações. Eu acho que não. Ah, tem. A Regina Guiar aqui participando. Boa noite, Regina. A Maria Helena Rodrigues, ótima noite para você também. O Leal, boa noite, querida família Amor e Luz. Bem-vindo, Celso, gratidão. Opa, eu estou quase me despedindo. Brincadeira. Miriam Capinã, temos que fazer a nossa parte sempre. É isso, Miriam. Se cada um de nós realizar a sua parte, não sobrecarrega ninguém. E olha só, a responsabilidade não é minha, não é sua, não é nossa. Então, para quê? Não cabe mais consciência passiva àquela lei de Gerson, né, que o pessoal criou, levar vantagens em tudo e em cima de todos. Não cabe. Quando nós acreditamos que estamos levando vantagem, na verdade nós estamos criando uma desvantagem moral, porque nós ainda, por conta de situações tão pequenas, ainda permitimos alimentar e nutrir viciações que nos fazem mal. Falar mal do outro, passar a perna no outro, fazer coisas que muitas vezes não queremos que façam conosco, e assim sucessivamente. Ah, antes ele do que eu. Já ouviu isso? Antes ele do que eu. Consciência passiva. Consciência ativa. Não faça ao outro aquilo que não quer que façam com você. Fechado? Simone Dias passando aqui. Gratidão, Celso, que bom ouvi-lo. Sempre nos fazendo refletir
Tem mais comentário aqui. Um forte abraço carregado de boas energias. Obrigado, Simone, para você também, um grande abraço. Essa é a ideia, é criarmos possibilidades para que cada um pense, repense e reflita. Não existe mais aquele tempo onde as pessoas iam à casa espírita e ficavam ali sentadas ouvindo, dizendo que tudo vai melhorar, tudo ao seu tempo, tenha fé em Deus. Não cabe mais. Hoje nós precisamos nos posicionar. Tem pessoas que ouvem isso e ó, dormem. Mas também tem aquelas pessoas que se sentem ofendidas, não é? Aquelas pessoas que dizem assim: não, foi lá no centro espírita para tomar um puxão de orelha. Não. Lembra quando Jesus disse: vá e não peques mais? Lembra disso? Jesus disse: vá e não peques mais. Ou seja, não reincidirmos nos mesmos equívocos. A mensagem é tão clara. Por que não aceitamos? A mensagem de Jesus é tão construtiva. Por que negamos? Vamos ver se tem mais participação aqui. José Barbieri Ribeiro. Vamos ver aqui. Parabéns, Celso, pelas informações. Bacana, José. Agradeço por você estar aí do outro lado. 56 minutos de live, nós temos mais 5 minutinhos. E eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a todos vocês e dizer mais uma vez, óbvio, que nós somos capazes, sim, do passo adiante. Todos nós temos dificuldades. Eu passo por dificuldades. Eu sei que cada um passa por dificuldades. Mas se nós acreditarmos que somos fortes e capazes de vencermos as dificuldades, já será o primeiro passo. O segundo passo é um complemento a isso. É movimentar situações, é organizar pensamentos e sentimentos para que a gente não caia naquela armadilha do coitadinho, da vítima, ó, pobre de mim, ó, porque só eu que sofro. Não. Não faça isso com você. Não se permita passar por esta situação. Ao contrário, se fortaleça. Procure aquela prece, aquele momento de oração que nos dá a sintonia, a conexão com o mais alto. Celso, mas você falou que não é para pedir e esperar. Não, a prece não serve para pedir e esperar. A prece serve para criarmos a conexão e agradecermos. É isso mesmo. Mas, Celso, passei a minha vida inteira fazendo prece só pedindo para Deus. Ok. Mas a partir de agora, que tal você utilizar esta ferramenta tão importante, que é a prece que nos liga a um padrão melhor para agradecer, sentir os eflúvios do mais alto, sentir as energias positivas e se fortalecer com elas para ter o empenho, a determinação, a certeza de que você pode chegar onde você quer. Todos nós podemos e devemos chegar à perfeição do espírito. Para isso, precisamos fazer a nossa parte. Bacana? Quero aqui agradecer então a Edinalva. Parabéns, palestra maravilhosa. Obrigado, Edinalva. Boa noite para você. Elane Carvalho, desejando uma boa noite. Boa noite, Alane Carvalho. A Miriam Capinã, boa noite, amigo. Boa noite, família. Parabéns pela palestra, gratidão, Alani Carvalho. Obrigado, Alani. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Não. Tá. A Elane, gratidão pelos ensinamentos. Deus nos abençoe sempre. É isso. Antes de encerrarmos, eu quero passar alguns recadinhos. Então vamos a eles. Primeiro recadinho, se você ainda não conhece o programa que eu apresento pela PUL Brasil, quero convidá-lo a ouvir. De segunda a sexta, às 8 horas. Como? É só você acessar radioportaldaluz.com. Vou repetir, radioportaldaluz, tudo junto, .com. Das 8 às 9. Bacana? Um outro recadinho, meu canal no YouTube. Você já se inscreveu lá? Ainda não? Então, terminando esta live, vai lá no YouTube, procure Celso Santos Oficial. Aí aproveite, claro, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe a sua curtida, porque é importante.
compartilhe com seus amigos e familiares. No meu canal você vai encontrar vários quadros, tá lá, o hashtag Fica a Dica, Saúde Mental, entrevistas com vários expositores conhecidos da doutrina, momento de reflexão, as músicas do Vozes Eternas, entre tantos outros quadros que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, vai lá no YouTube, se inscreve, Celso Santos Oficial. Fechado? Quero falar dos livros. Eu tenho aqui o livro Autocura, Mente e Corpo em Equilíbrio, com frases de Emmanuel André Luiz, Chico Xavier, Allan Kardec, Eurípides Barçanufo, Caio Barchúteu, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros autores espirituais que nos convidam a entender que a cura é o resultado e que precisamos, para alcançar este resultado, realizarmos a autocura, a renovação mental, emocional, psíquica e espiritual. Quero falar também do livro Só a Paz, Onde há Amor. Esse livro, ditado pelo espírito Alexander, nos traz informações importantíssimas sobre o retorno à pátria espiritual daquele espírito que não aproveitou a sua experiência na matéria. Pior que isso, se associou a energias doentias e enfermas. A espiritualidade nos adverte, dizendo que a grande maioria de nós ainda retorna antes do tempo programado e que nós precisamos urgentemente mudarmos este cenário. Então é um grande convite para você que quer adquirir este livro e trazendo aqui uma informação, já tem data para o segundo, porque o Alexander dá sequência. Então nós lançaremos o segundo livro desse espírito em fevereiro de 2021. Se até lá já tivermos a vacina, o lançamento será no Rio de Janeiro e a partir de março em São Paulo e interior e também outros estados, ok? Além desses dois livros, tem o Eu Sou Capaz. Aqui achei. Eu Sou Capaz, que é um livro de mensagens bacana para presentear as pessoas neste final de ano. Se você ainda não adquiriu, é só entrar em contato comigo, a gente manda pelo correio, não tem problema, ok? Eu vou ler uma frase então, uma frase não, um pensamento deste livro que diz o seguinte: Deus nos dá sucessivas oportunidades de melhora, dentre elas reconhecer a nossa participação neste grande mecanismo da evolução. Todos nós fazemos parte desta engrenagem. A amizade é compromisso da alma que se estabelece ao compromisso assumido com o amor. Quando entendermos que o respeito se conquista com boas atitudes, os bons exemplos estarão mais presentes no cotidiano. Se almeja uma amizade sincera, busque a clareza dos sentimentos e a sinceridade de suas atitudes. Afinal de contas, um amigo leal, lembrando o leal, um amigo leal é aquele que é verdadeiro consigo mesmo. Diga ao universo, eu sou capaz. E para finalizarmos os recadinhos, eu estou com dois projetos. O primeiro projeto, por conta da pandemia, estou dando aulas online de violão popular e técnica vocal. Se você que está acompanhando essa live conhece alguém ou você mesmo queira participar, entre em contato comigo e a gente conversa. Bacana? Técnica vocal, aulas de canto e também violão popular para iniciantes. O segundo projeto é que eu estou agora passando mensagens via WhatsApp personalizadas. Sabe aquela mensagem que você liga ali e fala assim, amigo, tá tudo bem? Ó, estou aqui com você. Pois é, você manda essa mensagem antes de mandar para ele, você manda para mim. Eu vou criar toda uma atmosfera, criar uma música bacana e aí vou colocar a sua voz nesta mensagem para que você mande e demonstre o seu carinho para esta pessoa. Natal está aí, as datas comemorativas estão sempre aí no nosso dia a dia, aniversários, ou aquela data que simplesmente é a data que queremos mandar alguma coisa.
Não precisamos esperar uma data para demonstrar o nosso carinho para alguém. Não é isso? Então, são esses os projetos. Se você ficou interessado, entre em contato comigo, é só você deixar a mensagem pelo Facebook, eu explico melhor, tá bom? Então, vamos encerrando esta live de hoje com uma prece. Começamos com uma prece e terminamos com uma prece. Se você puder, feche os olhos. Eleve os seus pensamentos ao mais alto. Agradeça a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estar aqui reencarnado, com totais condições de superar as dificuldades, os obstáculos. Agradeça a Jesus por ser a luz e continuar sendo o nosso mestre e amigo, o nosso modelo e guia, que tão bem exemplificou, que tão bem vivenciou os caminhos que precisamos trilhar. Agradeça ao seu mentor individual, agradeça aos seus amigos espirituais, aos nossos guias e protetores. Agradeçamos pelo auxílio, pelo amparo. Agradeçamos pelo apoio que recebemos todos os dias para despertarmos as consciências e estarmos cada vez mais próximos de Jesus com a consciência ativa. E assim, nos despedimos com a frase que diz: Deus é tão bondoso, que nos dá o livre arbítrio para plantarmos o que quisermos. Mas Deus é justo, é tão justo, que cada um de nós colheremos exatamente aquilo que plantarmos. Recordando a parábola do bom semeador, sejamos aqueles que saem para plantar o bem, o amor, a esperança, a fraternidade e a esperança em todos os corações. Que assim seja. Uma boa noite, se cuidem. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.